Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 10, declara-se assim. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O texto para nossa reflexão está no contexto onde o Senhor está tendo um diálogo com a mulher de Samaria ao poço de Jacó. O Senhor abre um diálogo com ela dizendo: mulher, dai-me de beber. E ela disse: você não sabe que eu sou samaritana e você é judeu? Ou seja, não se falavam por conta de uma rixa muito antiga, desde os tempos de Neemias. Mas o que me chama a atenção nesse verso 10 é que o Senhor está falando com ela, está tendo um diálogo, ela está diante do Senhor Jesus. Ela está diante daquele que é o Salvador da alma do homem. Ela está diante daquele que ela até reconhece que seria o Salvador, porque havia também essa crença em meio ao povo samaritano, que haveria o Messias, o remidor, o Salvador. E diante dele, ela não consegue enxergar, mesmo estando na presença do Senhor. Mesmo o Senhor, melhor dizendo, estando presente com ela, conversando com ela. Tanto que ele disse, conforme lemos: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Duas coisas aqui para nossa reflexão. Primeiro, ele está falando dele mesmo, da sua deidade. Se tu conhecesses o dom de Deus e aquele que fala com você, ele está falando do próprio Senhor Jesus. E ele fala do dom de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a salvação é dom de Deus, é graça de Deus. Ela não vem das obras ou pelas obras para que ninguém se glorie. Então Jesus estava se apresentando como sendo o Salvador. Ela ainda não conhecia, mas estava tendo um diálogo. E o Senhor disse: você pediria água, ele te daria água viva. Ele está falando do Espírito Santo. Porque em João capítulo 7, ele fala que no último grande dia da festa, ele disse: quem tem sede, vem a mim, e eu lhe darei água viva. E o texto fala, e ele falava isso do Espírito Santo que há de vir. Então ela estava diante do Salvador e diante daquele que batiza com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Mas ela ainda não conhecia o Senhor, porque ela ainda estava presa na religião. Estava presa nessa desavença entre samaritanos e judeus. Muitas das vezes o homem não consegue alcançar quem é Deus, não consegue alcançar quem é o Senhor Jesus, o projeto que Deus estabeleceu para a salvação do homem. Muitas vezes o homem não consegue alcançar o dom de Deus, a graça bendita e maravilhosa. E muitas vezes o homem perde o benefício de receber água viva, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo atuante na vida do homem, selando ele para aquele grande dia e fazendo com que ele possa caminhar sobre a face da terra, debaixo da direção de Deus Pai Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele está focado na religião, ele está focado nos seus preconceitos, ele está focado em tantas outras coisas. E Jesus sempre está falando ao coração do homem, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei contigo e você comigo. Se ouvir. Infelizmente o homem tem rejeitado tão grande salvação. Mas Jesus continua insistindo. Olha só, ele está insistindo com você que está vendo esse vídeo, que ainda não se definiu. Ele está insistindo com você acerca do dom de Deus. Ele está insistindo com você, comigo e com toda a humanidade acerca da água viva que é o Espírito Santo. É um benefício que só Deus pode dar à vida do homem. Porque viver neste mundo, ainda mais esse mundo que está cada vez mais difícil de se viver, em todos os aspectos
morais, financeiros, sociais que seja. Está muito difícil. Viver sem o Espírito Santo é muito mais difícil. Entendendo que o Espírito Santo é aquele que está adornando, separando a noiva que encontrará o noivo naquele grande dia. E essa noiva é você e eu. É todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, que entendeu que Ele é Deus Salvador, há um dom que é a salvação, um dom de graça, e há em nós a água da vida. Então reflita sobre isso. Liberte-se hoje de toda religiosidade, de todo preconceito, de tudo aquilo que foi ensinado, que quando você lê a palavra é completamente diferente daquilo que deveria ser. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus.